Olha, a beterraba virou quase que um item obrigatório para muito atleta de resistência, né? A promessa é de melhorar o desempenho. Mas qual é a ciência por trás disso? Nesta análise, a gente vai fundo em um estudo que investigou o que acontece de verdade dentro do corpo quando os atletas tomam o suplemento de beterraba. Para quem faz esporte de resistência, a linha entre a performance máxima e o esgotamento é super, super fina. Qualquer escolha na nutrição conta muito. A grande questão é, a beterraba ajuda a fortalecer o corpo ou, na verdade, ela acaba empurrando a gente para mais perto do limite, adicionando um estresse que pode ser ruim? Ok, vamos entender isso direito. Todo atleta vive esse paradoxo. Para ficar mais forte, precisa estressar o corpo. É esse estresse que provoca as adaptações que fazem a gente melhorar. Só que se o estresse é demais ou vem rápido demais, o resultado é lesão, é inflamação. É um equilíbrio muito delicado. Uma das principais fontes de estresse do treino vem das chamadas espécies reativas de oxigênio, ou ROS. Em níveis controlados, elas funcionam como sinalizadores, sabe, dizendo para o corpo, ei, se adapte aí, fica mais forte. Mas em excesso, elas podem causar um dano real às células, inflamação e aquela fadiga que parece que nunca vai embora. E aí, onde é que a beterraba entra nessa história toda? A fama dela se resume a uma molécula simplesmente fascinante, o óxido nítrico. Vamos avançar para ver como isso funciona. O óxido nítrico, ou NO, é tipo um super-herói para os atletas. Pensa nele como se fosse um agente de trânsito para o nosso sangue. Ele relaxa e alarga os vasos sanguíneos, o que permite que mais sangue cheio de oxigênio chegue nos músculos que estão ali trabalhando duro. Isso significa mais eficiência e, claro, melhor performance. Mas o corpo não pega o óxido nítrico prontinho da beterraba. É um processo de 3 etapas. Primeiro, a gente ingere o nitrato da beterraba. Depois, bactérias que vivem na nossa boca convertem esse nitrato em nitrito. E, finalmente, em ambientes ácidos como o estômago ou em áreas com pouco oxigênio, o corpo transforma esse nitrito em óxido nítrico, pronto para ser usado. E esse diagrama aqui mostra o caminho todo de um jeito bem visual. O nitrato da beterraba entra, passa por essas conversões todas e o resultado é mais óxido nítrico disponível no sangue. Como dá para ver aqui, esse processo pode ter vários efeitos, influenciando tanto a performance quanto o estresse celular, que é um ponto que a gente vai explorar logo mais. Bom, mas isso tudo é teoria. Como é que isso se sai no mundo real, com atletas de verdade, que treinam pesado? Para descobrir, vamos analisar um estudo piloto bem específico que testou exatamente isso. O estudo foi bem focado, bem desenhado. Pegaram 10 triatletas amadores, homens, com uma média de 48 anos. Eles passaram por 2 períodos de 7 dias, um tomando o suplemento de beterraba e outro sem tratamento nenhum. O objetivo era bem claro: medir o que acontecia com os marcadores de óxido nítrico, de estresse e de inflamação no sangue e na urina. Agora, o que é bem legal nesse slide é o formato do estudo. É um desenho que a gente chama de cruzado, ou crossover. Sabe o que isso significa? Que cada participante passou pelas duas condições, com o suplemento e sem. Isso é muito poderoso, porque elimina as diferenças individuais. Cada atleta vira seu próprio controle de comparação, o que deixa o resultado muito mais confiável. Com tudo pronto, os pesquisadores coletaram as amostras. E o que eles descobriram não foi aquela história simples de beterraba faz bem. Na verdade, os resultados mostraram um verdadeiro quebra-cabeça científico. Primeiro veio a confirmação. O suplemento fez exatamente o que prometia. As vias do óxido nítrico foram ativadas certinho como a teoria dizia que ia acontecer. E os dados mostram isso de forma bem clara. Depois de 7 dias com o suplemento, os metabólitos do óxido nítrico, conhecidos como NOx, tiveram um aumento impressionante de 155% em comparação com o período sem nada. Não resta dúvida, a beterraba estava, sim, aumentando a disponibilidade de NO no corpo. Se a história acabasse aqui, seria simples. Mais NO, melhor desempenho, fim. Mas não acabou. Os dados dos outros biomarcadores contaram uma história bem diferente e, à primeira vista, até meio preocupante. Esse número aqui é de cair o queixo. Depois dos mesmos 7 dias, a produção de espécies reativas de oxigênio, as ROS, lembra delas? O principal marcador de estresse oxidativo, disparou em 413%. Normalmente, um aumento desse tamanho acenderia todos os alarmes de dano celular. Então, aqui está o ponto central. De um lado, os marcadores de estresse foram lá para cima. Não só as ROS, mas também o marcador de inflamação.
Só que do outro lado, os marcadores que medem dano de verdade às células ficaram estáveis, não se mexeram. Ué, como pode ter tanto estresse sem nenhum dano? Essa aparente contradição é a chave para a gente entender o que de fato está acontecendo. Aquele aumento de estresse não era um sinal de que o corpo estava quebrando, mas sim um sinal de algo muito, muito mais positivo. A própria conclusão do estudo nos dá a resposta. Os pesquisadores dizem que esses picos de ROS e de outros marcadores não são um problema. Pelo contrário, eles fazem parte de uma ativação de sinalização. É como se eles fossem mensageiros. A melhor analogia é essa. O corpo estava se preparando para se adaptar. O aumento de ROS não era um incêndio fora de controle, mas sim aquelas faíscas que sinalizam para o motor se preparar, se fortalecer e ficar mais eficiente. É um estresse adaptativo e não um estresse destrutivo. Certo, então vamos amarrar todas essas pontas. O que um atleta deve tirar de lição dessa análise mais a fundo? A principal conclusão é que o suplemento de beterraba parece fazer o que se espera dele. Ele aumenta, sim, o óxido nítrico e, o mais importante, o estresse oxidativo que vem junto parece ser do tipo bom, aquele estresse que sinaliza adaptação e não dano. Mas é claro, a gente precisa ter um pouco de cautela. Este foi um estudo piloto, pequeno, com só 10 participantes, todos homens. Então não dá para generalizar esses resultados para todo mundo. E outra, o estudo mediu marcadores no corpo e não o tempo numa prova ou a potência na bicicleta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final muito importante. Esse estudo sugere que talvez a gente precise repensar nossa visão sobre o estresse. Talvez o objetivo não seja eliminar todo tipo de estresse, mas sim encontrar as ferramentas certas, como talvez a suplementação de beterraba, que introduzem o tipo certo de estresse, aquele que sinaliza para o corpo para ele ficar mais forte, mais rápido e mais resistente.